A gente continua hoje a série de entrevistas que a gente começou ontem aqui no Band News em alta frequência sobre mulheres que abriram caminhos para outras mulheres, produção de Júlia Maciel, e hoje a gente vai falar sobre Maria Firmina dos Reis. Sou suspeita, é uma queridinha para mim, até pela ligação com a literatura. Ela é autora do que é considerado o primeiro romance abolicionista brasileiro, um romance que todo mundo deveria ler na escola, mas muita gente nem sabe que existe. É o livro Úrsula, de 1858, e é sobre a Maria Firmina dos Reis e sobre a educação, sobre a escravidão, que a gente vai conversar agora com a Régia Agostinho Silva, doutora em História na Universidade de São Paulo e autora da pesquisa A Escravidão no Maranhão, Maria Firmina dos Reis e as representações sobre escravidão e mulheres no Maranhão na segunda metade do século XIX. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por nos atender aqui na Band News FM. Obrigada, Gabriela. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes e às ouvintes, né? Que estão também, e aqueles que estão também nos assistindo no YouTube. Bom, eu vou começar perguntando, vou pedir para a senhora não se estender muito nas respostas, porque o nosso tempo é muito curto, né, para a gente tentar abordar mais aspectos, mas é sempre difícil resumir uma pergunta como a que eu vou fazer agora, que é, se você puder nos contar rapidamente quem foi Maria Firmina dos Reis, que é uma figura que não é conhecida de todo mundo, né? Maria Firmina dos Reis foi uma escritora, né, do século XIX, professora também, uma das primeiras professoras concursadas do Maranhão, né, professora Régia, que nasceu em 1822, e em 1859 escreveu o romance anti-escravista Úrsula, né, e esse romance é o primeiro romance escrito por uma mulher negra no Brasil, e é um romance em que se coloca, né, a perspectiva dos escravizados, em que os escravizados, né, e africanos e afrodescendentes, eles têm voz, né? É a primeira vez que isso vai acontecer também na literatura brasileira. E os pesquisadores, né, nós acreditamos, pesquisamos Maria Firmina, que ela tenha inaugurado essa forma de ler, né, os escravizados, de colocar eles para falar contra a escravidão, né, comparando-se com outros textos da época, como Escravizaura, Vítimas Algozes, né, ela tem uma leitura bem diferente desses outros autores. E isso, né, faz com que ela use a sua literatura, né, e toda a sua vida como uma forma de combater a escravidão no século XIX, né? E ela era uma escritora negra também. Professora, eu queria perguntar, na verdade, Maria Firmina, qual a importância dela para outros romances, né, para outros autores que vêm aí com essa temática? Se a gente tem um caso único, claro que não é um único, e como que esse caso, né, como que a experiência da Maria Firmina foi aí se disseminando pela história e até hoje? Olha, assim, Maria Firmina, ela teve, né, repercussão na época em que ela escreveu, na segunda metade do século XIX, né, na província do Maranhão. Como ela não teve a possibilidade de sair, né, da província, então os textos dela ficaram muito restritos à circulação dentro da província do Maranhão. E depois, no século XX, ela sofre um apagamento, um esquecimento, e se dá com quase todos os autores e pessoas negras, né, do século XIX. Só na década de 70, né, do século XX, que ela vai ser reencontrada pelo professor, né, bibliógrafo Horácio de Almeida, num sebo. O livro dela vai ser reencontrado, Úrsula, né, escrito por uma maranhense, que não tinha o nome dela no livro, né, tinha só escrito por uma maranhense,
E a partir daí, Nascimento de Moraes Filho, um pesquisador do Maranhão, de São Luís, né, faz uma pesquisa de resgate dessa escritora, né, no século XX. No século XXI, ela é retomada, né, mais uma vez, pela força dos movimentos negros, né, pela força dos movimentos, principalmente do feminismo negro, né, no Brasil. E a partir daí eu acho que ela se torna um referencial muito importante para todas as escritoras negras, principalmente, né, que não conheciam, até por esse apagamento, né, em relação à memória da Maria Firmina dos Reis e o seu romance, mas que começaram a conhecer já no final do século XX, início do século XXI, a obra da Maria Firmina, né? Então, hoje ela é uma inspiração para autoras como Conceição Evaristo, né? Ela é uma inspiração para quase todas as escritoras negras que atuam hoje na literatura brasileira. Todas elas provavelmente conhecem a história da Maria Firmina dos Reis e veem nela, né, uma pioneira, uma pessoa que abriu portas, né, para que a escrita das mulheres negras, né, pudesse ser lida, pudesse ser ouvida. E é importante lembrar, né, que no século XIX a escrita, né, pública era uma coisa muito do mundo masculino, né? Então Maria Firmina é pioneira também nisso. É uma das primeiras mulheres a escrever um romance no Brasil, né? E é a primeira mulher negra. Então o fato de a gente ter, né, no nosso passado, falo isso a gente no sentido de ser mulher e ser negra, né? No nosso passado, uma escritora, né, negra que falou contra a escravidão, né, que afetava principalmente as pessoas negras aqui no Brasil, né, é muito importante, né, é muito significativo, e o fato dela ter conseguido escrever um romance anti-escravista já no século XIX. Então isso influencia outras mulheres, né, a continuarem, né, a escrever e a continuarem a falar contra as desigualdades, né, entre homens e mulheres e as desigualdades raciais no Brasil. Bom, a senhora mencionou, né, ela como vanguardista aí em várias frentes, mas quero falar de uma outra área em que ela foi também uma pioneira, e que a senhora mencionou logo na primeira resposta. Ela foi uma professora e ela foi uma professora importante para a participação de meninas na educação, para que as meninas pudessem estar na escola junto com os meninos. Se a senhora puder contar um pouco para a gente como é que ela olhava para a educação, né? E pelo que a gente conhece da história dela, por que ela defendia esse espaço para as meninas nas escolas? Maria Firmina, ela era uma filha de uma escrava forra, né? Provavelmente o pai dela seria um homem branco e que não a reconheceu, né? Não a criou. Ela foi criada numa casa de mulheres pela tia materna, né? E por outras mulheres também, né? E foi educada provavelmente por essas mulheres, né? Ou por homens também, a gente não tem bem certeza. Sabemos que ela viu que pelo processo da educação, né? Pela educação, ela pôde mudar de vida, né? Ela faz o concurso, né? E aos 25 anos de idade se transforma na professora Régia em Guimarães, né? Uma vila do Maranhão, que hoje é uma cidade, né, a cidade de Guimarães, e a partir da educação ela consegue ascender, né, não muito, ela não se torna uma mulher rica, né, mas ela consegue, de certa forma, melhorar, né, um pouco de vida. Ela tem um salário, né, naquela época, ganhava, né, em moeda, mensalmente, né? Então, acredito que ela viu nessa possibilidade, né, duas coisas, uma saída, né, para que as mulheres pudessem ter um espaço maior, uma independência maior, né, a partir da educação, e também uma forma de se colocar no mundo e defender as ideias que ela defendia, né, contra a escravidão e contra a tirania que ela considerava a tirania masculina em relação às mulheres. Por isso, quando ela se aposenta na década de 80 do século XIX,
ela vai dar aulas, né, particulares na Vila de Massaricó, que é um povoado de Guimarães, né? Na vila não, no povoado de Massaricó, né? Que é um povoado de Guimarães. E a convite dos fazendeiros e tal, então ela, num barracão, ela começa a ministrar aulas, né, para aquelas crianças que os pais podem pagar, e também ministra para crianças que os pais não podiam pagar. E nesse barracão, ela une crianças do sexo masculino e do sexo feminino, o que era visto como uma coisa assim, não que não existisse já, né? Em alguns lugares já existia, mas no Maranhão era uma coisa meio que inédita, né? Juntar no mesmo espaço meninos e meninas para receber a mesma educação. Então, nesse sentido, ela também é considerada pioneira, né? Por criar uma das primeiras escolas mistas do Brasil, né, em que meninas e meninos estão aprendendo conjuntamente. Então, no meu entendimento, para ela, né, a educação era um viés muito significativo para se mudar a condição da própria mulher, né, principalmente, acredito eu, a condição das meninas negras, né, mulatas iguais a ela, que tinham nascido também forras, né. Ontem nós falamos aqui no Alta Frequência sobre Celina Guimarães, a primeira eleitora no Brasil, né? Foi no Rio Grande do Norte. Hoje a gente está falando de Maria Firmina, no Maranhão. Queria fazer uma pergunta rapidamente, justamente ao que a senhora atribui a esse pioneirismo estar centrado em mulheres nordestinas. Olha, como historiadora, né, eu vou ter que fazer uma correção aí. O Nordeste não existe no século XIX, né? O Nordeste, como diz o professor Durval Muniz de Albuquerque, ele é uma invenção do século XX, né? Essa divisão do Brasil entre o Norte e o Nordeste, entre Nordeste, né, Centro-Oeste, ela vai existir a partir do século XX, né? Então, no século XIX, nós temos uma divisão entre Norte e Sul, né? Só essa divisão do Brasil. O que a gente poderia dizer que fica dessa relação que hoje a gente tem, né, de desigualdade? Que as pessoas, né, os escritores que viviam na região norte, né, que viviam nessa parte do país, tinham que muitas vezes, para serem mais reconhecidos, para serem publicados nacionalmente, ir para o Rio de Janeiro, que era a sede, né, que era a capital do Império. E na capital do Império eles tinham possibilidades de circular suas obras, conhecer mais pessoas, né, do mundo literário, fazer com que as obras se tornassem conhecidas nacionalmente. O que para uma mulher era muito difícil, né? No caso da Maria Firmina dos Reis, né? Uma mulher do século XIX, eu estou falando de uma mulher de classe mediana, né? Ela não podia sair sozinha, ela não podia viajar sozinha, ela não podia sair da sua cidade, né? E dizer, eu vou tentar a vida no Rio de Janeiro, sem um acompanhante, sem um marido, sem uma presença, né, masculina. Então, essa ideia, né, da desigualdade entre norte e sul, né, ela existia nesse campo das artes, nessa perspectiva. A gente está falando, né, das províncias que estão mais distantes da corte, né, que estão mais distantes dos centros de circulação cultural, né, que poderiam fazer com que as obras circulassem nacionalmente, e isso, de fato, vai criar uma certa possibilidade de maior apagamento, realmente, de maior silenciamento dessas mulheres para a posteridade. Tanto que os escritores do Maranhão que se tornaram conhecidos, né, como Gonçalves Dias, que é da mesma época de Maria Firmina, ele saiu do Maranhão. Né? Ele foi para o Rio, depois ele foi para Portugal, né? com a ajuda de Dom Pedro II. Então, todos aqueles que se tornaram conhecidos não permaneceram na província. Muito bem. Bom. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, mas acho que deu para entender. Deu para entender justamente, porque a gente fica com essa visão de hoje, né? A gente fica
E pensei realmente na corte, na distância da corte, as distâncias muito maiores naquela época. Isso é uma questão que me chamou a atenção nesse caso, tanto na entrevista de ontem como de agora. E as próprias comunicações, né, não eram Exatamente. tão fáceis como agora chegar. Então imagina, se hoje às vezes já é difícil, né, pessoas de fora do eixo Rio-São Paulo terem protagonismo, imagina em um momento em que as comunicações e as distâncias ali não estavam tão facilitadas. Professora, muito obrigada. Régia Agostinho Silva, doutora em História pela Universidade de São Paulo, autora da pesquisa A Escravidão no Maranhão, Maria Firmina dos Reis e as representações sobre escravidão e mulheres no Maranhão na segunda metade do século XIX. Um prazer falar com a senhora e até uma próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço vocês. Tchau, tchau.